Olá, eu sou Luiz Bettinelli, sou funcionário público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas do meu amigo Regis sobre a carreira de servidor público. Eu me formei em Direito no ano de 2002 pela Universidade de Castelo Branco e fazer serviço público sempre esteve entre as primeiras opções no âmbito da minha família. Afinal de contas, o meu pai é servidor público federal, hoje aposentado. A minha mãe é servidora pública estadual, hoje aposentada também. O meu avô paterno foi servidor público federal e a minha tia, irmã da minha mãe, também é servidora pública federal. Assim que eu me formei, eu passei pela mesma dificuldade que todas as pessoas recém-formadas e que continuam morando na casa dos pais passaram, que é um conflito natural entre gerações, né, e uma necessidade gigante, na verdade, de ter o seu próprio espaço, de fazer as suas próprias regras. Então foi algo praticamente natural eu ter decidido fazer concurso público. O que eu faço e quais são as minhas atividades? Para explicar isso, eu preciso primeiro dizer qual é a função de um juiz de direito. Eu não sou um juiz de direito. Essa é uma carreira diferente da minha. Mas é necessário entender o que um juiz faz para saber qual é a minha função. Então vamos lá. O juiz de direito, ele aplica a lei ao caso concreto. Na área em que eu trabalho, a função principal do juiz de direito ela está muito ligada à solução de conflitos de interesses. Para solucionar os conflitos de interesses, o juiz ele tem que observar uma série pré-ordenada de atos para que ele consiga julgar aquele conflito. Essa série de atos que ele pratica tem um nome, se chama processo. Cada juiz na área civil, que é a que eu trabalho, é responsável por algo entre 5.000 e 7.000 processos. Veja, é completamente impossível um juiz sozinho dar conta pessoalmente de todos os atos em todos os processos. Por conta disso, ele pode nomear servidores da carreira do Poder Judiciário para auxiliá-los. Eu sou justamente uma dessas pessoas da confiança do juiz que foi nomeado para auxiliar na função dele. Ou seja, eu faço as decisões, os despachos, as sentenças, atendo os advogados e compareço nas audiências para digitar tudo o que é dito, tudo o que acontece para ficar tudo documentado. Como é que é o dia a dia típico da pessoa que trabalha na minha atividade? Muito bem, eu chego na repartição e já dou de cara com uma montanha de processos para dar andamento naqueles processos. Não é uma quantidade de processos para eu fazer durante aquele dia. É uma quantidade de processos maior do que eu consigo dar conta. O serviço público tem muito disso. Mais serviço do que você consegue fazer. Então, eu já chego tendo muito trabalho para fazer, muitos processos nos quais trabalhar. E sem prejuízo disso, eu atendo os advogados, que às vezes vêm com uma questão urgente, às vezes vêm com um pedido que foge do normal, para evitar que o juiz tenha que atender pessoalmente todos os advogados. Então, assim, às vezes surge um advogado querendo despachar com o juiz de direito, e ao invés do juiz atender o advogado, eu atendo primeiro, porque pode ser alguma coisa que eu possa resolver sem que o juiz tenha que parar o que ele está fazendo, ou seja, sem que ele tenha que interromper o julgamento de um processo ou alguma decisão importante que ele precisa fazer ou que ele escolheu fazer pessoalmente, sendo que eu posso resolver a questão. Então, basicamente, faz parte do meu dia a dia trabalhar nos processos para fazer eles andarem na direção do julgamento final e atender os advogados. E assim que eu conseguir atender as demandas dos advogados, voltar para os processos.
E quais são as atividades relevantes que acontecem no meu dia a dia? Eu vou destacar como exemplo o caso de pessoas que pagam plano de saúde regularmente e precisam de uma internação em caráter emergencial para se submeter a algum procedimento e o plano de saúde não autoriza aquele procedimento. Ou pior, ele nem diz que sim e nem diz que não. Ou seja, ele fica ganhando tempo enquanto a pessoa precisa de uma intervenção de emergência. Então, nessas situações, eu interrompo o meu trabalho, atendo o advogado. Normalmente o advogado chega pedindo urgência nesse tipo de demanda. Então eu paro o que eu estou fazendo, faço o texto da decisão, aviso o juiz, olha, tem uma decisão de emergência que a gente precisa fazer, e o juiz corrige. Quando ele libera a decisão, eu vou no cartório, peço para o cartório digitar o mandado para o oficial de justiça ir no plano de saúde e intimar para autorizar aquela cirurgia de emergência, também intimar o hospital para realizar aquela cirurgia de emergência, para tomar conta de uma pessoa que está em risco, né? Então isso acontece com uma certa frequência no nosso dia a dia e é uma das atividades mais relevantes que a gente desenvolve, ou seja, fazer diferença na vida das pessoas. Quais são os recursos que eu utilizo? Basicamente, um computador, editores de texto e as leis, né, os códigos, enfim, as fontes de consulta para aplicar o direito ao caso concreto. Quais são os conhecimentos específicos que eu preciso para desenvolver a minha atividade? Primeiro, lógica, porque o processo é uma sequência de atos, então é necessário você posicionar cada elemento de forma que aquilo faça sentido. Segundo, é necessário ter uma boa retórica, ou seja, a habilidade de usar o discurso para convencer a pessoa destinatária daquela decisão de que aquilo faz todo sentido, de que aquilo é o certo. E terceiro, é a elaboração de textos claros, concisos e técnicos. E como é que é o mercado de trabalho na área de serviço público? Esse mercado oscila. Às vezes tem muita oferta, tem muitos concursos diferentes em andamento, ao mesmo tempo às vezes. Em outras épocas não tem tantos concursos porque o Estado não está com tanto dinheiro assim. Mesmo quando tem muita oferta, não é fácil passar no concurso público porque tem muita gente disputando a mesma vaga. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tem poucos concursos abertos e também pouca previsão de novos concursos. Mas isso muda com o tempo e fatalmente daqui a algum tempo, alguns meses, no máximo alguns anos, esse panorama vai mudar e vai haver novos concursos abertos. Lembrando que o serviço público ainda é uma boa carreira e tem sempre algum processo seletivo em andamento. Então é bom ficar de olho por aí. Quais são as áreas de atuação do serviço público? São várias. Por exemplo, saúde com inúmeras especialidades, educação com dezenas de funções diferentes, segurança, idem, com várias funcionalidades, cultura, com dezenas de possibilidades. Tem muita demanda em qualquer área, mais do que se consegue dar conta. E qual é a remuneração de um profissional da minha área? Ela varia de 4 a mais ou menos 24 mil. Mas a esmagadora maioria das pessoas recebe entre 4 e 6 mil. A carreira vale a pena pela estabilidade, ou seja, por aquela certeza que você tem de que vai se manter no seu patamar remuneratório por muitos anos, a menos que aconteça um desastre completo que eu ainda não vivenciei em 12 anos de serviço público e nem os meus pais. Então, assim, é algo muito difícil ser afetado por uma crise financeira.
e você não tem como ser mandado embora a menos que se envolva num esquema de corrupção escandaloso e seja flagrado fazendo isso. Quais são as alegrias do profissional da minha área? A principal alegria nossa é poder fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Você trabalhar por uma decisão que vai restituir a pessoa para um imóvel que foi invadido, ou então tutelar uma emergência dela, médica, hospitalar, sabe? Aquela coisa de você se organizar com seus colegas e fazer o mundo girar em torno daquela pessoa que precisa daquele provimento judicial, porque não tenha dúvida, as pessoas que procuram o Poder Judiciário, elas esgotaram todas as outras possibilidades antes. Então, muitas vezes as pessoas chegam no Poder Judiciário desesperadas e não tem preço chegar no final do dia, depois de fazer um trabalho numa emergência, você olhar para a cara do seu colega e falar, pô, deu certo, conseguimos. E muitas vezes a gente não precisa nem falar nada, basta o olhar de satisfação e ver que a gente se organizou e salvou uma vida. Isso é muito legal. Bom, então vamos falar das dificuldades do serviço público. A mais evidente delas é lidar com muitas pessoas diferentes, entre colegas e pessoas que a gente atende mesmo, que estão do outro lado do balcão. Algumas são fáceis de lidar, só que algumas são insuportáveis e têm o potencial de estragar o seu dia de verdade. A gente também lida com muitos profissionais. Alguns profissionais são bem preparados, são bons no que fazem, e alguns são completamente despreparados. Isso não acontece só na área do direito, é óbvio. Você vai lidar com médicos bons e médicos despreparados, advogados bons, advogados despreparados, professores bons, excelentes e professores que não se sabe por que estão fazendo aquilo. Na nossa área também é assim, infelizmente. Uma outra dificuldade, por incrível que pareça, também está atrelada à estabilidade do servidor público. Isso porque a produtividade, por exemplo, não conta absolutamente nada. Você pode trabalhar em muitos processos ou em pouquíssimos processos, você vai receber no final do mês a mesma coisa. Vou detalhar isso mais à frente. E o salário também não tem muita perspectiva de aumentar, ou seja, ou você se destaca e vai para uma outra área, ou você faz um outro concurso público. Não existe essa perspectiva de você ficar subindo na carreira ou ter uma ascensão meteórica, porque isso não acontece no serviço público. E quais são os desafios da profissão? O principal deles é continuar fazendo diferença apesar de tudo. Ou seja, apesar da falta de boa vontade de alguns colegas e de alguns profissionais, apesar de alguns profissionais serem completamente despreparados e não terem nem condição de estar à frente de um processo, apesar da falta de recursos, apesar do excesso de trabalho, excesso de demanda, que a gente não consegue dar conta de tudo. Então, assim, apesar de todas essas dificuldades que a gente encara no dia a dia, o principal desafio é continuar fazendo diferença na vida das pessoas que precisam e dependem do Poder Judiciário para conseguir as coisas. As matérias do colégio que podem fazer diferença na vida do servidor público: português, interpretação de texto. Os textos oficiais eles têm que ser técnicos, corretos, exatos e não podem conter erros de ortografia. Então, assim, é muito importante saber português e interpretação de texto e ter uma coesão mínima naquilo que você escreve. E pode acreditar, servidor público lê muito e escreve muito. Uma outra aprendizagem e experiência importante para o serviço público
é o básico de psicologia, justamente porque você lida com muitas pessoas diferentes, que estão em momentos diferentes, têm emoções diferentes e às vezes estão passando por uma situação de perigo. Então é importante você saber o básico de psicologia para manter a sua calma e a calma do seu interlocutor. Como deve ser a personalidade de quem trabalha no serviço público? Para mim, tudo se resume a uma palavra: tenacidade. Você precisa ser durão para conseguir encarar os desafios da profissão, encarar a estagnação na carreira, conseguir encarar o desafio de lidar com pessoas ruins ou muito ruins, claro, outras boas ou muito boas. Lidar com a demanda, com a falta de recursos, com as cobranças externas, ou seja, pessoas que têm aquele estereótipo de que o funcionário público não trabalha, só pendura o paletó. Isso é uma grande inverdade. É claro que tem gente assim, a gente não vai mentir dizendo que todo mundo trabalha muito, mas a maioria das pessoas trabalha bastante, trabalha sério e se vê às voltas com várias dificuldades que são ignoradas pelas pessoas que estão de fora. Então é necessário ter aquela dureza, aquela retidão e aquela insistência de continuar fazendo o trabalho apesar de todas as dificuldades. Quais devem ser os interesses das pessoas que procuram a carreira do serviço público? O principal interesse é a estabilidade. É impossível você ter uma ascensão meteórica na carreira. Então você tem que buscar aquela constância, aquela segurança de ter o seu salário certinho no final do mês, trabalhando correto, trabalhando com calma e dando conta do recado. Quais devem ser os desejos das pessoas que trabalham ou querem trabalhar com o serviço público? A gente tem que ter em mente o seguinte: o serviço público é um retorno que o Estado dá para o cidadão pelo fato do cidadão ter pago os seus impostos. Então, assim, o serviço público é o que o cidadão recebe de volta do Estado. Então, o desejo é fazer parte dessa engrenagem que devolve para o cidadão aquilo que ele pagou em forma de serviço. E os valores que o servidor público deve ter são principalmente honestidade e transparência. Porque no serviço público não existe algo que seja secreto ou algo que seja escondido das pessoas. Então tem que ter uma transparência, uma publicidade de tudo que você faz. Praticamente todos os atos que você pratica são solenes, então é difícil não ser honesto e transparente. Uma pergunta boa do Regis agora: se eu tenho um hobby? Tenho sim. Eu sou músico desde os 14 anos. Dou aula de violão e guitarra desde os 16. Hoje em dia eu mantenho um canal musical no YouTube onde eu toco guitarra e dou aula também para pessoas que já são formadas em música, que já tocam profissionalmente e que precisam de aprofundamento. Isso me ajuda a manter a mente aberta, sã e eventualmente me livrar do estresse. Como saber mais sobre a carreira de servidor público? A minha dica é conversar com servidores públicos, ouvir atentamente o que eles dizem, filtrar os ruídos, porque o servidor público reclama demais, porque todo mundo reclama do servidor público, e também porque tem muito poucos recursos, tem demanda demais. Então o servidor público é um reclamão por natureza, isso é normal. Mas você tem que filtrar esses ruídos e perceber o que se diz nas entrelinhas, porque o servidor público ele passa por muitas situações, ele tem contato com muitas pessoas que passam por muitos problemas diferentes. Então, assim, o servidor público ele tem uma vivência mais intensa do que as pessoas que não trabalham para o Estado. Isso eu posso garantir. Por último, eu vou dar uma dica para a carreira de servidor público. Pode ser
que essa dica se aplique a outras situações. Eu não sei, mas eu sei que para o serviço público ela é vital. Você tem que considerar que o sistema ele te impele para a mediocridade. Ou seja, quando você chega no serviço público, você está muito acelerado e quer dar conta de tudo e começa a trabalhar muito. Os seus colegas mais experientes veem que você está dando conta do recado e desaceleram, porque você vai trabalhar por você e pelos outros. Isso é normal acontecer, infelizmente. Então, assim, com o passar do tempo, aquela pessoa que acabou de chegar no serviço público, ela vai percebendo que ela pode e precisa desacelerar, porque senão ela vai trabalhar pelos outros. Outras pessoas, não todas, mas uma quantidade significativa de pessoas, pode desacelerar o suficiente para ficar com uma vida mansa, enquanto a pessoa nova no serviço vai dando conta de cada vez mais coisa, se onerando cada vez mais. Então o sistema impele as pessoas para serem medíocres, ou seja, para desacelerarem e fazerem só o necessário para dar conta ali do serviço do dia. Isso constitui uma armadilha. Veja bem, se você entra no sistema da mediocridade, vamos dizer assim, você vai continuar onde você está e não tem possibilidade de ser indicado para algo melhor, por exemplo. Então, assim, quando você é medíocre, você abraça essa coisa de não produzir demais para não trabalhar pelos demais, você está garantido que vai ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma função por muito tempo. Então, não sei se é isso que você quer. A outra opção é você não sucumbir à mediocridade. Ou seja, você continuar trabalhando, dando o seu melhor, dando o seu máximo, fazendo um bom trabalho e produzindo bastante. Essa situação tem dois lados. O primeiro lado o seu chefe vai gostar de você porque você faz o serviço. Mas ele não vai te indicar para algo melhor, porque senão ele vai perder alguém que faz o serviço. Então, os seus colegas também, eles vão gostar de você porque você faz o serviço. Alguns vão gostar porque você faz o serviço por eles. Mas eles também não vão te indicar para algo melhor porque você dá uma situação confortável para eles. Então a minha dica é a seguinte, não sucumba à mediocridade. Continue fazendo o seu trabalho cada vez melhor, cada vez mais rápido, cada vez com maior qualidade. Agora, você precisa se relacionar com pessoas que estão fora do seu setor, porque as pessoas que estão fora do seu setor vão querer trabalhar com você e vão te indicar para lugares melhores do que aqueles onde você está. Então a minha dica direto e reto. Seja o melhor que você puder, mas se relacione com pessoas de fora de onde você está. Senão você também não vai sair de onde você está. Eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa desse vídeo. Talvez ele tenha alguma informação relevante para você. Se você aproveitou, eu fico feliz. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.